E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A pressão dos Estados Unidos não será favorável aos evangélicos no Brasil. É sabido que o Brasil está confrontando os Estados Unidos através do governo de esquerda do presidente Lula. É sabido que os Estados Unidos resolveram reagir e vão pressionar o Brasil. Só que eles colocaram no caminho um assunto que é prioritário para eles, a Venezuela, que para os Estados Unidos, isso é declarado pelos porta-vozes do governo, a Venezuela tem relação com o Brasil por causa da tolerância do narcotráfico. O governo da Venezuela, segundo os Estados Unidos, está totalmente ligado ao narcotráfico. Por isso, eles resolveram e provavelmente eles vão atacar, invadir a Venezuela para prender o presidente Maduro. Mesmo as acusações pairam sobre o Brasil, que o Brasil protege os traficantes, o narcotráfico. E os Estados Unidos já declararam que se reservam ao direito de atacar os grupos de narcotráfico em qualquer lugar, no mar ou dentro de qualquer país. Já fizeram no México. Foram lá com muitos aviões de caça, jogaram bombas e destruíram toda a produção de fentanil num cartel lá do México, que produzia essa droga e era levada para os Estados Unidos. Agora, eles escolheram a Venezuela. E mesmo as acusações, os americanos têm contra o Brasil. O presidente Lula, que não nasceu ontem nem é bobo, já está tomando providências. Várias providências já foram tomadas. Pelo menos em 3 regiões do país, o governo mandou militares, uma força de militares boa, para policiar o ambiente. Uma delas para o Pantanal, mato-grossense, por onde entra uma quantidade imensa de drogas no Brasil. A acusação dos Estados Unidos é que as drogas são fabricadas nos países vizinhos, Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia e Venezuela, e elas passam por dentro do Brasil para serem exportadas para o primeiro mundo, principalmente, Estados Unidos e Europa. E o Brasil, então, é passagem dessas drogas. O presidente Lula mandou uma força para o Pantanal para amedrontar os traficantes. Em princípio, não se espera que prendam ninguém, porque são militares sem poder de polícia. São militares do Exército, apenas para manter a situação. Não foram enviados policiais civis ou federais para prender ninguém, mas apenas manter uma posição, inclusive tentar dissuadir os Estados Unidos de entrar ali com uma força militar também. Outro grupo de 1.000, 2.000 militares foi enviado para a tríplice fronteira com, se não me engano, Equador, Peru e Brasil, que é altamente famosa pela passagem de entorpecentes ali. Então, uma força militar boa foi mandada para lá. Força militar. Não de polícia. O objetivo não é prender nenhum traficante, nem produtor
de droga é apenas manter presença e tentar dissuadir os americanos de atuarem lá também. Outra força foi mandada para Foz do Amazonas, ali Marajó e Roraima, e essa força é grande e tem ido mais militares para lá, para aquela região, onde também é sabido que passa uma quantidade imensa de drogas. Eu creio que muitas drogas vêm através do Rio Amazonas. O Rio Amazonas está bastante infestado de traficantes e saem pela Foz do Amazonas para ir para outros países. Então, o governo mandando militares não vão prender ninguém. Esses militares são preparados apenas para guerra e não para policiamento. E eles vão lá tentar dissuadir os americanos de entrarem também. Bom, outro fato aconteceu na Justiça. Por algum tempo, o governo de São Paulo estava atuando, pressionando o PCC. O PCC é uma facção criminosa que atua sem muita violência, eles atuam no atacado, no dinheiro, e o governo de São Paulo estava descobrindo coisas e precisava de informações trazidas pelo COAF. É o órgão que fiscaliza as movimentações bancárias grandes para poder fazer averiguações. E o governo de São Paulo estava querendo, através do Ministério Público de São Paulo, obter informações do COAF sobre as grandes movimentações financeiras, para tentar caracterizar onde o PCC estava mexendo com dinheiro. Houve uma ordem do ministro Alexandre de Moraes para não permitir que o COAF dê informações sem autorização judicial. Vai precisar de autorização judicial para que Polícia de São Paulo, Ministério Público, ou seja lá quem for que queira descobrir grandes movimentações do PCC, que eles recebam informações do COAF. O COAF só pode dar se algum órgão da Justiça autorizar. Outra coisa que aconteceu, havia uma força lá no STF que estava com o ministro Toffoli. Por alguma razão, houve um sorteio e isso passou para o ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça, que é evangélico, começou a atuar em assuntos do INSS. E hoje, a notícia que aparece, são várias notícias que a gente procura ficar interligando. Essas notícias hoje se superaram. O ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, que supostamente controla a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, veio a público dizer da mega operação nacional contra o crime organizado, a maior operação já vista na história. E essa operação botou 1.400 agentes a pesquisar e prender e residências e computadores, informações, etc, etc. Isso contra o PCC, o primeiro comando da capital, em São Paulo. E eles então descobriram cifras assustadoras, que o PCC controlava 40 fundos de investimento para lavar dinheiro do tráfico, movimentava, através desses fundos, 52 bilhões de reais. Algo assustador. Interessante, isso apareceu hoje. Mas, segundo notícias, o chefão, não sei se ele foi preso, chamado Beto, é um árabe. Aliás, esse é o primo, não é o Beto Louco, é o companheiro dele. E o primo é um nome árabe, Mohamed.
E esse sujeito, o primo, já era conhecido há um bom tempo, mas ele estava solto e ele já é conhecido da justiça. Já veio até no Fantástico, foi denunciado há tempos atrás, mas ele continua livre continuava até agora fazendo o que ele queria, controlando 1.600 caminhões de transporte de combustíveis, controlando um número incrível de postos de combustíveis, controlando várias organizações. Eles controlavam grande parte da produção de etanol no interior de São Paulo, controlando usinas. É sabido que o PCC controlava a maior parte das empresas de ônibus de São Paulo. E agora essa operação faz aparecer onde eles atuavam. É incrível a quantidade de locais, empresas onde o PCC atuava, e até então estava tudo escondido, digamos assim, sem vir a público. E hoje o ministro Lewandowski trouxe a público. Eles controlavam usinas de álcool, distribuidoras e redes de postos de combustíveis usados pela organização criminosa. Sem número, milhares de postos de gasolina. Eles controlavam um banco, uma fintech, para movimentar esse dinheiro. E eles controlavam um fundo de investimento na compra de empresas de usinas e para blindagem do patrimônio dos envolvidos. Só em uma dessas redes, mais de 1.000 postos de combustíveis atuavam, inclusive vendendo combustível adulterado, sonegando. Isso tudo era escondido até hoje, quando o ministro Lewandowski divulgou essa operação. Agora, interessante, por que essa operação só apareceu agora? Porque muito provavelmente os Estados Unidos já têm várias dessas informações. Eles se reservaram o direito de atuar, inclusive dentro do Brasil. Procurando evitar, então o governo envia militares para tentar espantar os traficantes, os que estão atuando com drogas. Essa operação é deflagrada pelas polícias contra o PCC para dizer que o governo está trabalhando. No judiciário, as coisas estão também, de certa forma, aparecendo. Os Estados Unidos sabem disso e eles resolveram agir. Eles estão planejando e não vão parar por aí, eles vão continuar agindo. Quem sabe essa investigação agora do governo brasileiro vai dar mais munição ainda para os americanos. Primeiro, eles têm que resolver uma situação na Venezuela. Depois eles vêm contra o Brasil. Isso é sem dúvida nenhuma, porque o presidente Lula está mobilizando uma frente de nações para confrontar os Estados Unidos. Ele se tornou o líder. A Rússia não quer liderar, a China não quer liderar, a Índia não quer liderar, mas eles apoiam o Brasil confrontando os Estados Unidos. E os Estados Unidos vão confrontar o Brasil. Bom, até aqui, o que é notícia, o que é análise da notícia. E nós com isso, o que os evangélicos têm a ver com isso? Eu queria fazer uma aplicação. Os evangélicos estão empolgados em ver que o governo americano está defendendo o Bolsonaro. O ministro Alexandre Moraes está com pressa de botar o Bolsonaro na cadeia e, segundo vazou lá de dentro do STF, ele quer botar na papuda para sofrer no meio dos outros presos lá, junto com aqueles do 8 de janeiro. 8 de janeiro, uma multidão de evangélicos estava convicta de que Deus os usaria lá em Brasília para mover governos. Muitos deles estão presos e condenados. Era de Deus aquilo? Não, não era revelação, mas evangélicos estavam enganados. E foram lá enganados, achando que era de Deus, quando
Não era. Bom, agora evangélicos estão esperançosos com o presidente Trump, porque está defendendo o Bolsonaro. Em princípio, o Bolsonaro vai para a cadeia. O ministro Alexandre de Moraes está vidrado com isto e ele não pensa outra coisa senão botar o Bolsonaro na cadeia. Bom, preso ele já está. Em casa, tornozeleira, vigiado. Agora a casa dele está vigiada por policiais. Mas o ministro Alexandre de Moraes não está satisfeito. Ele quer botar na cadeia mesmo. E daí o presidente norte-americano vai conseguir tirar o Bolsonaro da cadeia? A ordem é: monitorem, botem policiais em volta do Bolsonaro 24 horas por dia, para que ele não fuja, nem os americanos o resgatem. A ordem é essa: confrontação total. Em que isso vai ajudar os evangélicos? O presidente Trump e é evangélico, o seu secretário de Estado também, mas isso vai nos ajudar em quê? Essa pressão, eu quero fazer essa conclusão, essa pressão norte-americana não vai ajudar em nada os evangélicos brasileiros. O governo, o presidente Lula, já detectou que a principal força conservadora no Brasil é dos evangélicos. E eles vão decretar perseguição aos evangélicos no Brasil. Quanto mais os Estados Unidos pressionarem o Brasil, mais o governo brasileiro vai pressionar os evangélicos. Dias terríveis virão por aí sobre nós. Isso não vai nos ajudar em nada. Os Estados Unidos não estão em nossa defesa, nem da verdade. Estão em defesa dos interesses deles. Estados Unidos são o berço do anticristo. E eles estarão juntos com a Europa para cumprir o desígnio de Satanás, do globalismo aqui na Terra. Não nos enganemos, o povo de Deus no Brasil vai sofrer e é da vontade de Deus que sofra para se preparar para o arrebatamento. Tudo isto vai acontecer.